vamos falar de orçamento, né? Porque isso é outro ponto muito emblemático que eu acho que todo brasileiro tem que prestar atenção. Tanto Lula quanto Bolsonaro, em suas campanhas, falaram muito sobre coisas que iam entregar e que não estavam no orçamento. Isso é mais comum do que a gente imagina, né? Sem dúvida, Mara. A proposta do Bolsa Família, né, do auxílio, ele estava contemplado só simplesmente no valor de R$ 400, mas, como você já adiantou, foi objeto das campanhas tanto do presidente Bolsonaro quanto do presidente eleito Lula, de que esse valor passaria a ser de R$ 600. Como isso não está contemplado no orçamento que foi encaminhado, né, há necessidade de se procurar fazer um ajuste para a inclusão deste valor, né? Então, isso já se sabia de antemão em função das próprias campanhas dos candidatos. E é por isso que assume importância aí a discussão dessa PEC de transição, que procura equacionar exatamente isso. Procura consignar recursos que são necessários para o pagamento desses R$ 600 do Bolsa Família para as pessoas aí no ano de 2023. Mas a proposta ainda não está fechada, o governo, melhor dizendo, a equipe de transição sinalizou que deve encaminhar uma proposta agora até quarta-feira, né? E a gente precisa ver em que termos isso vai ser recebido. O Ciro Nogueira, como você também adiantou, já se manifestou favoravelmente a essa aprovação somente para 2023, né? O senador Marcelo Castro, que é o relator do orçamento para 2023, andou falando aí de que haveria espaço fora do teto para esses R$ 600 do Bolsa Família para os 4 anos do governo Lula. Isso faria com que não fosse necessária, eventualmente, uma rediscussão do teto de gastos e dessa âncora fiscal, né? Então, precisamos ver como que isso vai ser equacionado. Mas a ideia inicial é que os recursos para o pagamento dos R$ 600 fiquem fora do teto. A questão é saber se somente para 2023 ou se para os 4 anos do governo Lula. Se aprovada a PEC da transição, agora de uma forma que seja para todo o governo, quer dizer, esse gasto vira um gasto obrigatório ou não? Ele, na verdade, a aprovação disso vai fazer com que esse gasto fique fora do teto de gastos. Hoje nós temos uma limitação muito grande, que é o valor de 1 trilhão e 800 bilhões, que corresponde ao teto das despesas primárias. Ou seja, eu não consigo fazer um gasto adicional sem que haja espaço nesse teto de gastos. E é por isso que é necessária a discussão se vai ser mantido ou não o teto de gastos, né? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já sinalizou, já se manifestou contrariamente à alteração do teto de gastos. Mas há discussões que estão sendo feitas aí na mídia. Felipe Salto, por exemplo, já sinalizou uma nova âncora fiscal que substituiria o teto de gastos por uma regra de endividamento acoplada com o alcance de metas de resultado primário, né? Precisamos ver como que isso vai ocorrer ali ao longo desses próximos meses e em função das definições da equipe de transição e do novo governo eleito. Porque o teto de gastos, na verdade, ele impede, vamos supor que a gente tem uma recuperação econômica muito grande, que a gente tenha entrada de recursos extras, por exemplo, como dividendos das estatais, ou o que seja, mesmo se a gente tiver uma arrecadação maior, a gente não pode fazer investimentos ou políticas públicas que ultrapassem o teto, né? Exatamente, Mara. Ele limita o crescimento dessas despesas e mesmo em caso de uma maior arrecadação, de entrar mais recursos por meio da administração tributária, dos impostos que todos nós pagamos, esse recurso não pode ser utilizado para ampliar as despesas, né? E é em função disso, por exemplo, que você vê uma certa compressão dos orçamentos de saúde e de educação,
né? Nós sabemos que nessa proposta que foi encaminhada, por exemplo, o orçamento da educação é menor desde 2014. Isso em função do achatamento dessas despesas com o crescimento de despesa obrigatória. Como a despesa obrigatória vai crescendo, as demais despesas precisam ser diminuídas para caber dentro desse teto de gastos, né? Isso gera uma pressão e uma disputa por recursos muito emblemática, muito importante, né? E drástica também. Somente por meio da diminuição de recursos de alguma área é que outra área consegue. Então, para aumentar recursos de saúde, eu preciso diminuir de alguma outra área. Transporte, educação, enfim, de outra área precisa perder para que um determinado setor possa fazer uma despesa maior. Olha, tem um monte de pergunta aqui para você. O José Ademir diz o seguinte: pois é, a melhor proposta era do Ciro Gomes, porém os eleitores que entendem tudo de economia não quiseram. Portanto, vamos ver no que isto vai dar. E a Isabel Cristina pergunta: por que o pagamento de juros da dívida pública está fora do teto de gastos e os investimentos sociais não? Esta é uma pergunta recorrente e que eu acho que vale uma explicação, Rodrigo, porque seria muito fácil simplesmente dizer não vou pagar a dívida. Já fizemos isso no passado, né? Já fizemos, não, me deixe fora disso. Mas no governo Collor, na verdade, foi o que aconteceu. Falou, vamos reestruturar essa dívida aí, não vamos pagar agora, né? E deu no que deu. Explica por quê? Certo. Então, o teto de gastos vale para as despesas primárias, para as despesas normais de funcionamento da administração, para a implementação das políticas públicas. Ele não trata da questão dessas despesas financeiras, pagamento de juros, amortização. Então, a emissão de títulos, né, para o financiamento, para o refinanciamento da dívida do governo, não faz parte dessa limitação de despesas que é feita por meio da regra de teto de gastos. Ela simplesmente limita os recursos que são destinados às despesas das áreas de saúde, educação, saneamento, investimentos. O valor de investimento que nós temos hoje previsto no PELO 2023 é de cerca de 22 bilhões. É um valor bastante baixo em função de todo esse contexto. Esse é um ponto relevante, a questão do investimento ficar debaixo do teto ou não. Quer dizer, ter uma âncora fiscal, seja ela qual for, enfim, pensado, o teto se revelou pouco eficiente como âncora nesse último ano, principalmente, porque foi uma farra ali, né? Virou um queijo suíço. Mas ter uma âncora fiscal, ela é importante. Que significa, na prática, você ter cuidados ali com a gestão do dinheiro público, né? Você ter regras para não sair gastando de qualquer jeito. Agora, os investimentos também são importantes. E essas coisas, os investimentos, principalmente políticas públicas. Agora, essas coisas podem existir conjuntamente, não? A âncora fiscal e políticas públicas. Sem dúvida. Na verdade, elas devem andar conjuntamente, né? Responsabilidade fiscal não exclui a responsabilidade social. Então, é importante que haja responsabilidade fiscal no trato com os recursos públicos, né, que são escassos, com o nosso dinheiro, com a aplicação desses recursos de forma que seja mais eficiente, que os serviços públicos sejam prestados de uma forma melhor à população, mas também a necessidade de que haja regras fiscais, alcance o esforço para se alcançar se manter o endividamento dentro de limites aceitáveis, inclusive porque isso tem reflexo como a questão de inflação, que prejudica a vida de todo o povo, né? Então, a necessidade de que os dois aspectos sejam trabalhados conjuntamente. Uma coisa não exclui outra. Há que ter responsabilidade social e responsabilidade fiscal, e isso é necessário em qualquer governo. Olha, o Ronaldo Alves está me dando uma bronca aqui. Ele está dizendo assim: haja pano para passar, amiga. Você perde toda a credibilidade defendendo o Lula dessa maneira. Lamentável, vergonha alheia.
ali. Eu não defendi Lula ainda não, né? Eu já defendi ele algumas vezes, mas hoje eu não defendi não, né? Eu estou falando, já eu critico muito e defendo em algumas coisas também, mas hoje eu acho que ainda não comecei a defender não, Ronaldo. A gente está falando é que independentemente de quem ganhasse, os dois candidatos colocaram nas suas campanhas promessas que não estavam previstas no orçamento, não é isso? Exatamente, Mara. A proposta que foi encaminhada pelo atual presidente não contemplava o pagamento de R$ 600 para o Auxílio Brasil, né? E isso foi objeto de campanha pelos dois candidatos, né, que prometeram um acréscimo, né, no valor de até R$ 600. Para isso, considerando o impacto de cerca de 60 bilhões desse acréscimo e considerando que não há espaço no teto, como nós já colocamos, a necessidade de se trabalhar uma alteração, uma excepcionalização da regra de teto, e é por isso que tem sido discutida a PEC de transição para abrir espaço no teto para o pagamento desse auxílio no valor de R$ 600, que tanto a situação quanto a oposição fizeram a propaganda e defenderam durante a campanha eleitoral. Isso eu acho importante, embora muitas vezes acho meio assim utópico, mas que as pessoas prestem atenção no que os políticos falam e no que efetivamente. E aí eu estou falando de todos eles, esquerda, direita, centro, enfim, no que falam e no que realmente é possível fazer e dá para ser feito. Quer dizer, porque essa PEC de transição, eu apelidei a PEC de transição de PEC inevitável. Porque ela é inevitável, ela teria que existir com Lula ou com Bolsonaro, ela teria que ser feita, né? Enfim, para isso que você falou.